na Câmara Municipal, o doutor Paulo, muito rapidamente, se prontificou a levar para o gabinete dele e para promover, então, essas nossas discussões, né? Ele tem sido um grande parceiro, ele é um médico cardiologista e ele tem sido um grande defensor aí dessas ações, né? Então, era isso. Muito obrigada, doutora Miriam, obrigada a toda a nossa comissão, obrigada aqui ao gabinete do vereador, a todas as pessoas que aqui nos acompanham. E agora, doutora Suzana, a ideia é que você faça a sua exposição. Eu vou ficar aqui só para te dar um apoio, vou fechar aqui o meu microfone. E eu sei que é meio chato a gente ficar pedindo para alguém mudar os nossos slides, mas, enfim, você me pede, eu faço isso por você hoje, tá ok? Muito obrigada. Ah, bom. Bom dia, pessoal. Obrigada, professora, por me ajudar aqui no meu entrave, no meu embate aqui com a tecnologia. É um prazer muito grande participar, né, desse evento que, olha, 67 atividades não é para qualquer turma, não, né? Então, parabenizá-los, né, por essa iniciativa. Eu acho que isso é muito importante, esse diálogo entre os CEPs, esse diálogo entre o sistema CEP e CONEP, essa aproximação, isso assim é vital, acho que é o caminho para a gente poder sempre ter um olhar para os nossos participantes de pesquisa, né, respeitando e resguardando os direitos desses participantes de pesquisa, e também o intuito, né, do sistema CEP-CONEP, em especial nos últimos anos, é que a gente possa fomentar a pesquisa, né, que a pesquisa, que o Brasil ele se coloque mundialmente, não só em termos de seja um destaque, não só em termos de bioética, mas também em termos de termos as pesquisas, né? Podemos ser referência também nas pesquisas, guardadas as devidas cautelas, os direitos dos participantes de pesquisa. Eu achei muito interessante, né, na apresentação que precedeu aqui a minha fala, sobre a participação, né, tão diferenciada, né, a participação dos estudantes, por exemplo, né, acho que isso é fundamental, né? Se a gente não educar o estudante, o aluno, quando ele está ainda na graduação, depois as coisas ficam mais. A gente tem dois trabalhos, né? E essa questão das pesquisas com animais também, eu acho que é uma questão que a gente não pode deixar distante, porque uma das coisas que nós estávamos cobrando muito nessa, nessa pandemia, com as pesquisas com Covid, essa era uma das questões que nós realmente chamamos muita atenção e verificamos se existiam as pesquisas prévias com os animais. Então, essa era um dos quesitos até nas análises, né? Eu acho que aqui vai ficar um pouco mais fácil algumas coisas para colocar, visto que vocês já tiveram uma introdução aí da minuta da resolução de tipificação com a Mercedes, né? Isso impacta aqui também no processo de acreditação do CEPS, e aí acho que vai ser legal quando vocês fecharem aí com a qualificação do CEPS, que isso também impacta nesse processo de acreditação do CEPS, né? Então, esses processos, essas atividades, elas estão indo muito juntas, muito em paralelo na CONEP. E também acho que queria destacar a questão da importância da participação dos representantes, dos participantes de pesquisa, e fazer a homenagem, né? Aqui não podia deixar de fazer uma homenagem ao nosso querido Araújo, né? Que foi, acho que, um exemplo de representante de participante de pesquisa e membro muito ativo na CONEP. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, estamos Ah, te tá. ouvindo bem, Suzana, estamos te Tá ouvindo bom. bem. Bom, se vocês estiverem ouvindo o latido dos cachorros, isso aqui é na vizinhança, eu não vou conseguir parar, mas se estiver atrapalhando muito, vocês me deem um alô, por favor. Não, fique tranquila, Suzana, a gente vai te Tá. sinalizando e hoje, nesse nosso formato, né, de atividade, eu sempre digo que todos nós temos que relevar algumas coisas, né? A gente tem E, que entender que as pessoas estão
muitas vezes em apartamentos, e os vizinhos fazem reforma, os cachorros da vizinhança latem, então nós temos que entender essas questões. Mas fique tranquila, tá? A gente te Ok, sinaliza. tá bom, muito obrigada. Bem, e então é isso. Eu vou procurar ser um pouco. Vocês podem me interromper o momento que vocês quiserem, mas acho que vou me apoiar um pouco nessa apresentação, né? Mas, enfim, acho que a questão da conversa, da proximidade é o mais importante, tá bom? Então, podemos passando, por favor, adiante. Bom, então, aqui a gente vai lembrar sempre, né, algumas questões, o que compete ao sistema CEP-CONEP com relação à análise ética dos protocolos de pesquisa envolvendo os seres humanos. Então, os CEPs eles são considerados a instância local ou regional nas suas mais diversas particularidades, né, e a CONEP é a instância nacional, é onde tramitam os protocolos especiais, os protocolos de área temática especial. E qual que é o papel do sistema CEP-CONEP? Proteger o participante de pesquisa, para garantir os direitos, evitar danos se possível e assegurar que a pesquisa seja realizada de acordo com os princípios éticos. Aqui, na verdade, é mais de 25 anos, né, que já existe, o sistema está formatado em prol dessa análise ética dos protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos. Podemos ir adiante, por favor? Então, a CONEP, ela está diretamente ligada ao Conselho Nacional de Saúde, foi criada pela Resolução 196 de 96, na gestão do ministro Adib Jatene. Eu acho que essa resolução ela foi tão impactante que ainda hoje a gente ainda consegue pegar protocolos de pesquisa que fazem menção a 196. Eles não colocam a 466 e ainda a gente vê em 2021 protocolos de pesquisa remetendo a 196. Enfim, a CONEP, então, ela é independente, né, de influências corporativas e institucionais. E a característica, acho que vem muito ao encontro do que o FOCEP vem apresentando, né? É uma composição multitransdisciplinar, contando com representantes da comunidade científica, conselheiros do segmento de trabalhadores e dos usuários. E a missão da CONEP é elaborar e atualizar as diretrizes e normas para a proteção dos participantes de pesquisa e coordenar a rede de comitês de ética em pesquisa das instituições. Obrigada. A CONEP, ela atua, então, na preservação dos aspectos éticos de defesa da integridade e dignidade dos participantes de pesquisa. A CONEP é uma instância colegiada de abrangência nacional e ela é regida e orientada pela 466 de 2012 e nas demais normas. O funcionamento e a gestão da CONEP é de responsabilidade compartilhada pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, SCIT. Lembrando que a atual gestão da CONEP, ela foi prorrogada, né, por conta da pandemia, então nós não teremos eleição, a não ser que a gestão vai ficar até o meio desse ano. Tá? Então, o nosso sistema CEP-CONEP, ele tem, em junho, isso aqui é recente, né, dados de junho desse ano, contamos com 864 CEPs distribuídos pelas diversas regiões do nosso país, que têm dimensões continentais. Aqui nós contamos com 2.388 coordenadores, nesses quase 900 CEPs espalhados pelo Brasil. Nós contamos com 10.149 membros relatores, esses dados aqui são de maio desse ano. Contamos com a presença de 943 representantes de participantes de pesquisa, 905 secretários e 54 assessores, totalizando 14.077 pessoas atuantes nos comitês de ética em pesquisa do Brasil. Bem, só uma outra lembrança aqui também, em tempos de pandemia, a CONEP fez um trabalho, acho que exemplar, fez a sua lição de casa, né? E o tempo de tramitação médio
dos protocolos sobre Covid na CONEP tem durado em média 7 dias, sendo que em alguns casos os protocolos chegaram a tramitar em 48, 72 horas, entre a entrada, análise pela relatoria, análise pelo colegiado e liberação do parecer. Tá? Então, agora, essa rapidez na tramitação desses protocolos não implica em flexibilização, né, da análise ética na pesquisa. Tá? A rapidez não significa flexibilização. Lembrando que a eticidade em pesquisa, ela implica em respeitar a dignidade e a autonomia, em sempre ponderar os riscos e benefícios, evitar os danos previsíveis, precisa ter relevância social, ela precisa ser justa e equitativa, não pode ser fútil a pesquisa e respeitar os direitos dos participantes de pesquisa. Podemos ir, obrigada. E lembrando, né, os direitos dos participantes de pesquisa. Receber informações de estudo de forma clara e acessível. Precisa constar principalmente, né, esses dados são dados sensíveis, são questões sensíveis que a gente sempre lembra que no TCLE essas questões têm que estar muito claras. Né? A liberdade de recusa em participar do estudo, né? A liberdade para retirar o consentimento a qualquer momento, né, do estudo, incluindo o material biológico, lembrar da assistência integral, imediata e gratuita por danos decorrentes da participação na pesquisa, o acesso pós-estudo gratuito pelo tempo que for necessário, a depender do tipo de pesquisa, a garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados, lembrando que nós estamos em tempos de LGPD, né? Embora a CONEP ainda não tenha definido como é que está essa questão, isso aí está sendo bastante debatido, mas ainda nós não temos nada finalizado. Tá? Enfim, a garantia do acesso aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos, incluindo o grupo placebo, acesso aos resultados dos exames realizados no estudo, sempre que for solicitado, a previsão de utilização dessas amostras biológicas em pesquisas futuras, o direito a requerer indenização, a questão do ressarcimento de gastos decorrentes da participação na pesquisa, incluindo os do acompanhante, e receber gratuitamente o que for necessário no estudo. Bem, o porquê dessa repetição que acho que todos nós, né, já estamos mais do que escolados nessas questões? Porque esses são pontos sensíveis que os CEPs, que estão no processo de pré-acreditação, precisam estar bastante atentos, né? E muitas das vezes, não só a questão do tema em si, mas a forma como isso é solicitado ou a forma como isso é colocado no formato de pendências. Tá? Então, essa também é uma outra questão que é bastante trabalhada nesse processo de pré-acreditação. Então, como eu já falei anteriormente, existem esses projetos que estão andando em paralelo e um implica no outro, né? Eles têm inter-relações bastante profundas. Então, a questão do processo de acreditação, que, né, já está prevista na 466, e qual que é o objetivo? É descentralizar o sistema CEP-CONEP, mas mantendo-se sempre a uniformidade dos critérios de análise estabelecidos pela CONEP, que eu exaustivamente nós já vemos e ouvimos e eu repeti aqui. Né? Juntamente com isso, como eu também já coloquei, existe a questão da minuta, ainda não está no formato de resolução, que é a questão da tipificação, que vai estabelecer a tramitação desses protocolos de pesquisa de acordo com o risco, né? Então, a tipificação da pesquisa e os fatores de modulação. Por que isso implica no processo de acreditação? Porque esses CEPs que serão acreditados, eles exatamente farão análise ética desses protocolos com um risco maior. Tá? Então, a gente também está com passo de espera, aguardando a resolução da tipificação sair. E também o projeto da qualificação, né, que
tem sido excelente, se eu não me engano, acho que já são 8 módulos, pode ser que eu seja desatualizada nas minhas informações, né, que é um projeto do PROAD, junto com o Hospital Moinhos de Vento, eles estão fazendo um trabalho é, de qualidade mesmo, né? E uma coisa que tem sido sugerido é que todos os CEPs, todos os membros do CEPs, inclusive os pesquisadores também, possam fazer os módulos, tá? Eles estão em aberto, né? Então, essa é uma propaganda aqui que eu já estou fazendo também do projeto de qualificação. E temos também uma publicação, que é o Cadernos de Ética em Pesquisa, também tem um grupo de editores, são 3 editores, existem os revisores, assessoria, e aqui também eu já vou fazendo, vou passar o chapéu, né? Se vocês tiverem algum trabalho, alguma coisa que queiram publicar, está aberta aí a nossa revista Cadernos de Ética em Pesquisa. Falando do projeto de acreditação propriamente dita, né? Então, existe esse projeto CONEP Acredita, ele já está previsto na 466, né, nos itens 9.5 e 9.6, que diz o seguinte: a ideia é fortalecer a participação dos CEPs por meio de um processo contínuo de capacitação, qualificação e acreditação. E o outro ponto é que a CONEP tem a função de coordenar o processo de acreditação dos CEPs, credenciando-os de acordo com os níveis de competência que lhes possibilitem ser delegadas responsabilidades originárias da CONEP. Bem, um pouquinho do histórico aqui do projeto CONEP Acredita. Foi publicada a 506, em 2016, que dispõe sobre o processo de acreditação dos CEPs que compõem o sistema CEP-CONEP. O objetivo é de reforçar, então, a descentralização do sistema e, repito, mantendo a uniformidade dos critérios de análise ética estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde. A ideia também é que esse projeto promova uma maior eficiência na gestão dessa análise ética dos protocolos de pesquisa pelos CEPs acreditados. Aqui o processo ele ocorreu e também vai continuar ocorrendo nessa sequência de 3 etapas, né? Que é a seleção de propostas, quando é feita a análise desses documentos que são solicitados já na 506, na 506, além daqueles eventualmente solicitados na chamada pública. Depois, a outra fase, a fase da pré-acreditação. Então, nós estamos finalizando agora a fase de pré-acreditação desse primeiro edital, né? E essa etapa, então, ela conta com as atividades relativas à visita em loco, é isso que eu estava conversando com a professora Miriam antes de nós iniciarmos aqui, que por conta da pandemia, essa questão da visita em loco tá prejudicada, mas já temos previsão para fazer essa visita. Consiste também a fase da pré-acreditação no treinamento e acompanhamento das atividades do CEP pela CONEP e também a participação dos membros do CEP nas atividades da CONEP, por exemplo, nas reuniões ordinárias como a que nós estamos tendo hoje, amanhã e quarta-feira. Tá? E, por fim, a etapa da acreditação, onde o CEP acreditado recebe um certificado de acreditação e ele tem validade por 3 anos, esse certificado, e ele pode ser renovado mediante solicitação do próprio CEP e mediante também avaliação pela CONEP. Bom, como é que foi feito esse primeiro edital, né? Como é que nós chegamos até essa situação que nós vamos encerrar agora em outubro, provavelmente, julho, outubro? Então, a CONEP realizou um levantamento de qual região, estado do país estão os CEPs que encaminharam à CONEP o maior volume de protocolos de área temática especial. E, como resultado, aqui à esquerda, né, nas barrinhas, na cor laranja, foram os de 2017 e nas barrinhas na cor azul, em 2018. Então, isso aqui é relativo ao quantitativo de projetos originais de área temática especial, de competência da CONEP.
Então, a região Sudeste tem, assim, um volume muito grande de protocolos originais nessas áreas temáticas. E aqui, no gráfico à direita, também 2017 são as barrinhas na cor laranja e 2018 as barrinhas na cor azul. Aqui foi pelos 4 estados, né? Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e em São Paulo, o quantitativo de projetos originais de área temática especial. Tá? Então, em São Paulo, né, o quantitativo também foi bastante grande, foi bem expressivo, né? Podemos ir. E aí, desse levantamento, né, o que observou-se? Que 52% desses protocolos foram submetidos pela região Sudeste. E dentro da região Sudeste, o Estado de São Paulo, ele submeteu cerca de 70% desses estudos. E aí, com relação ao Estado de São Paulo, em 2017, nas colunas à esquerda, nós vemos que o interior, que está na barrinha cor laranja, enviou um quantitativo grande, né? E em 2018, a região metropolitana de São Paulo teve uma quantidade bastante expressiva de protocolos originais submetidos. Tá? Bom, então, por conta disso, a descentralização do sistema CEP-CONEP foi optado para que fosse iniciado pela região metropolitana de São Paulo. E, obviamente, que nós vamos ter outros editais que contemplarão todo o território nacional. A 506, ela prevê que isso seja descentralizado, né, no país como um todo. Desse projeto de acreditação, em maio de 2020, diante do resultado do edital chamada pública 001 de 2020, colocou a seguinte classificação, né, dos CEPs pré-acreditados. Então, aqui está na ordem de classificação, o Hospital Israelita Albert Einstein, a Faculdade de Medicina do ABC, a Fundação do ABC, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a Fundação Antônio Prudente, a C. Camargo, Cancer Center, e o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Então, a partir daí foi iniciado o processo de pré-acreditação propriamente dita, com esses 5 CEPs. Agora, em janeiro de 2021, a CONEP tornou pública a prorrogação pelo período de mais 6 meses dessa etapa de pré-acreditação. Tá? A finalização está prevista para julho desse ano. Esse período de prorrogação, lembrando que ele já está previsto na 506. Tá? E aí, como eu já falei anteriormente, o resultado dessa certificação será disponibilizado somente após a realização da visita em loco prevista no edital e na resolução. Então, a depender dessa visita em loco, provavelmente esse calendário ele não vai ser finalizado em julho. Né? Bem, e a CONEP, então, a gente acredita que vai se fortalecer ainda mais como coordenadora do sistema e poderá priorizar as atividades de qualificação do CEPs, o monitoramento e regulação, continuando a exercer também seu papel recursal e mantendo como instância máxima da regulação ética em pesquisa no país. Bom, era isso. Muito obrigada. Fico à disposição de vocês. Muito obrigada, doutora Suzana. Realmente uma apresentação muito clara, né, sobre o processo de uma maneira geral. A gente deixa aqui agora para as pessoas fazerem perguntas, né, para as pessoas tirarem eventualmente suas dúvidas. E aqui eu gostaria de colocar também algumas questões, doutora Suzana, que acabam chegando para a gente de alguma maneira, né? Em que pese essa ser uma resolução que já tem bastante tempo, né? A gente sabe que ela já tem bastante tempo, ela é de 2016, mas são muitas as questões que envolvem o sistema, né? Nós sabemos das dificuldades que existem, enfim. A resolução, por fim, abriu o edital. Nós não tivemos um volume muito grande de pessoas que se aplicaram ao edital, porque é uma coisa complexa, né? A gente sabe disso, então poucos foram
foram os CEPs que se aplicaram a esse edital, mas, enfim, 5 foram os CEPs selecionados, ok. É claro, doutora Suzana, que não vai ser possível a liberação dessa acreditação enquanto nós não estivermos com a plataforma ok e basicamente e principalmente talvez, com a resolução de tipificação. Confere, é isso mesmo, quer dizer, não vai ter muito sentido liberar um CEP acreditado sem que nós tenhamos todos os fluxos previamente estabelecidos na plataforma. É isso mesmo, doutora Suzana? Exatamente. Existe também um GT, um grupo de trabalho, aqui tudo por sigla, né, apelido. Então, é o GT da PB, da Plataforma Brasil. Então, e exatamente esse o entrave, né? Enquanto a Plataforma Brasil ela não for atualizada, e o pessoal está trabalhando nisso já tem bastante tempo, existem algumas coisas que vão ficar a depender, né? E como eu falei, está tudo linkado, está tudo interrelacionado. Então, a resolução da tipificação também é fundamental, né? E isso, doutora Suzana, como ficaria isso do ponto de vista prático, né? Porque, teoricamente, está previsto que agora, provavelmente até outubro, considerando o momento da pandemia, enfim, seja liberado, então, este certificado de acreditação aos comitês, mas que não vai ter muito valor, é isso? Quer dizer, pelo menos até que a plataforma esteja ok, ele recebe uma acreditação, mas ele não pode colocar isso em prática ainda. A pergunta é, se isso for oferecido agora, isso caberá extensão depois, ou seja, vai ser válido para pós 3 anos, porque enquanto não se coloca em prática, como que vai funcionar? Eles recebem uma acreditação, e aí, o que muda na vida deles? Tem algumas coisas assim, vou até antes, né? Como a Conep, por exemplo, funciona recebendo alguns protocolos e consegue, própria plataforma trabalha, estuda os protocolos multicêntricos, por exemplo. A própria plataforma ela consegue disparar para os outros centros, né? Então, se não for disponível isso na plataforma Brasil para esses CEPs acreditados, a gente está pensando como é que vai ser feito isso. Mas Agora, hoje não tem nada ainda, Suzana, hoje não você tem hoje... nada, hoje não tem nada, Tá, hoje não tem nada, tá? Agora, é possível, né? É possível que esses CEPs acreditados, eles possam fazer algumas, tramitar, sim, né? É possível que eles possam tramitar. E aí, só que vai ter que, a Conep ainda terá que estar junto. Isso é previsto também em resolução, mas está junto, assim, no sentido de poder movimentar a PB. tá. Você está dizendo que, assim, Suzana, talvez, já que nós não vamos ter uma plataforma operando de maneira adequada, não vamos ter a norma de tipificação de pesquisa, a tramitação continuaria como está e a Conep poderia encaminhar alguma coisa para esses comitês. Seria isso? Aí eu penso que sim, né? Porque na prática, hoje não tem como. Hoje, né, dia 28 de junho de 2021, É, a PB não permite isso, não permite. isso. Mas, assim, lembrando, né, só para contextualizar também, cada um desses CEPs que está participando do projeto de pré-acreditação, cada CEP se colocou, né, à disposição para analisar uma quantidade X de protocolos, né, a quantidade que cada CEP tem condição de analisar, tá? Hoje em dia, o que a gente imagina? Que os protocolos de área temática especial fossem diretamente para esses CEPs, né? Isso hoje a plataforma, é possível fazer na plataforma, tá? E que não suba para a Conep, é possível. Ou que suba, mas que fique no CEP, tá? Mas essas outras funcionalidades, né, tem que ter a funcionalidade lá na PB. Esses CEPs não, ainda hoje a gente não tem. Então a Doutora gente Miriam? realmente fica dependendo.
Doutora Suzana, eu tenho muita dificuldade para entender como que isso funcionaria. Não vai existir mais. Hoje em dia, como é que funciona? Quer dizer, quem recebe o projeto é o primeiro centro, que nós chamamos de centro coordenador. Então, Isso. esse é o centro que recebe o projeto na sua primeira versão, faz toda a tramitação e aí encaminha para a Conep e pós-aprovação Conep, isso é replicado para os demais centros participantes. Então, assim, desapareceria essa figura do centro coordenador. Isso. O centro coordenador vira esses 5 comitês de ética num primeiro momento acreditados, né? É isso. Então, Não. eu imagino que, eu fico imaginando, por exemplo, é, a CRO, o patrocinador, ele vai submeter o projeto a um desses 5, esses 5 comitês vão ser os primeiros a receber. Ou então, todos os projetos de área temática não são submetidos mais a nenhum CEP, são submetidos direto para a Conep. Esse seria o caminho. Quer dizer, é um projeto de área temática, ele vai direto para a Conep. E aí a Conep teria condição de distribuir nesses 5 comitês, né? Eu acho que funcionaria assim. Mas eu fico, me causa um pouco de angústia isso, né? Primeiro porque, como você mesmo disse, são cerca de 52%, né, dos projetos que são da região Sudeste. Sobram ainda quase 50%, né, no resto do país, que não é um quantitativo pequeno, é uma porcentagem alta, quer dizer, metade ainda estão distribuídos nas outras regiões. Então, eu fico muito fazendo aqui o papel de advogado do diabo e voltando àquela discussão que acho que a gente teve e você deve ter ouvido várias vezes, a questão que fica de angústia para os demais comitês de ética, muitos que não se apresentaram porque nós estamos numa situação difícil das instituições públicas, não é fácil, né, você conduzir um comitê de ética com todas as responsabilidades que a acreditação exige. E aí nós vamos criar um sistema de CEPs de primeira e segunda linha, quer dizer, você mesmo colocou o acredita, ele leva em consideração os níveis de competência, né, desses comitês de ética. E aí vai ficar uma situação muito difícil. A gente tem quase 900 comitês de ética no sistema, comitês que foram registrados, então supostamente funcionam de forma adequada, porque se não funcionassem de forma adequada, já deveriam ter sido fechados. Então, se eles estão aí funcionando, mandando relatórios semestralmente para a Conep, é porque eles estão atuando de forma adequada. Então, essa relação dentro do sistema, você não acha que vai criar uma desigualdade muito grande entre esse universo de comitês de ética? A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Sim, sim, essa é uma, esse ponto é um ponto, sim, que é bastante discutido ainda hoje. Desde o início, né, das discussões, ainda hoje tem, sim, essa questão. Agora, são dois aspectos, eu acho que cabe lembrar, né? A ideia de ter esses CEPs acreditados é evitar que os protocolos tenham dupla tramitação. O ponto principal é esse, né? E de uma certa maneira que isso possa acelerar o processo, né? Então, porque como é que é feito hoje um protocolo de área temática, que passa pelo centro coordenador, seja multicêntrico ou não, né? Ele é analisado neste CEP, depois ele sobe para a Conep e ele é analisado novamente, né? Então, aí a gente tem todos os prazos, por mais que é, a gente se esforce e tente liberar com maior presteza, né, com rapidez esses protocolos, ainda assim existe esse tempo de tramitação, essa tramitação dupla. Então, a ideia principal, primeira, é essa, evitar a dupla tramitação desses protocolos.
E a segunda coisa é deixar bastante claro, né? A gente ficou sim, fica às vezes com essa impressão, a gente tem um CEP de primeira linha, outro de segunda linha, né? Mas lembrar que o CEP, existem os CEPs credenciados, né? E os serão poucos, não serão muitos CEPs acreditados, né? Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui uma questão aqui, tá? Então, na verdade, a gente ter essa noção. Esses CEPs que eventualmente forem acreditados, isso aí, ele tem uma duração de 3 anos, e eles poderão não continuar mais como acreditados e manterem-se como credenciados, que somos todos nós CEPs hoje, né? Então é isso. Agora, às vezes a gente pensa também que, não, vamos ter um CEP acreditado, mas isso consta da resolução, acho que são os primeiros pontos ali, isso aí é preciso que tenha o interesse, isso faz parte uma das documentações exigidas, né, na resolução e no edital, é o interesse da instituição, né? A instituição que mantém esse CEP, ela precisa garantir, né, dar garantias de funcionamento, de bom funcionamento desse CEP, né? Tanto da ordem estrutural como de ordem de pessoas, né, de recursos humanos. Então, a instituição também ela é responsável por essa manutenção, tá? Então, desculpa. Suzana, só para a gente deixar se entender, né? Claro que isso é um processo, a gente sabe que é uma coisa complexa. Quando você se refere ao processo de acreditação com o intuito de não haver mais uma dupla análise, você poderia explicar um pouco melhor, porque eu não consigo entender como não vai haver a dupla análise. Por quê? O projeto, vamos dar um exemplo prático, né? Nós vamos fazer um estudo que envolve, só para a gente contextualizar, envolve o Einstein, o Sírio-Libanês, o Hospital Conceição, no sul do Brasil, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o Hospital São Rafael, lá em Salvador. São 5 centros de pesquisa para conduzir um estudo multicentro. Considerando que o Einstein é um dos centros e ele está acreditado, é muito provável, evidentemente, que, como disse Miriam, seja selecionado este centro para dar início ao processo de tramitação do projeto. Ou seja, o projeto será aprovado pelo CEP acreditado, que no caso é o Einstein. Mas após a aprovação deste CEP, que é o Einstein, isto não terá que ser avaliado pelos CEPs novamente, porque agora o CEP do Einstein, o Sírio vai avaliar. Quer dizer, todos os CEPs vão avaliar novamente, é isso? Então, nós vamos ter a aprovação do CEP do Einstein, é uma aprovação. E, na sequência, nós vamos ter a aprovação, ou ter que ter a aprovação dos demais comitês. Então, a gente vai continuar tendo 2 aprovações. Nós vamos ter a aprovação do CEP acreditado, nós não vamos ter a aprovação da CONEP, mas nós vamos ter a aprovação do CEP acreditado e vamos ter a aprovação dos CEPs participantes. É isso mesmo, né? Exatamente. E inclusive... hoje nós temos 3 aprovações, né? Isso, exato. Isso, a gente fala dupla, mas é tripla. Isso. E lembrando, né, que nesses outros CEPs, esse mesmo protocolo, ele pode ser aprovado ou não. E que os CEPs têm essa autonomia, né? Então, na verdade, acho que talvez seja isso mesmo, né? Seja uma tripla análise. Então, porque como é que acontece hoje? Nesse exemplo que você deu, depois de passar pela análise do Einstein, ele sobe para a CONEP. Então, dupla análise nesse sentido, você passa pelo centro coordenador e sobe ainda para a CONEP. E para os CEPs também, óbvio, né? Lembrando que cada CEP tem autonomia para aprovar ou não esse protocolo. Perfeito. E, Suzana, então, ok. Então, tudo bem, vamos continuar com 2 avaliações. Ok. Agora, eu vou para um outro exemplo. Eu vou fazer um estudo agora em
em 5 locais, e nenhum destes locais tem um CEP acreditado. Então, agora não temos mais nenhum centro com CEP acreditado. Vamos imaginar que eu tenha 5 locais e nenhum deles tem um CEP acreditado. Mas eu tenho lá, falo do Sírio-Libanês, que é um hospital que todo mundo conhece, e mais alguns hospitais espalhados ou clínicas espalhadas pelo Brasil. No momento em que eu não tenho nenhum CEP acreditado, eu tenho que escolher um CEP para iniciar o processo, que vai ser, provavelmente ainda vai se chamar centro coordenador. Nós todos sabemos que a resolução 346, quando ela colocou a ideia de CEP, de primeiro centro e de centro coordenador, foi uma ideia muito interessante na resolução 346, que infelizmente não foi seguida no momento que se fez a Plataforma Brasil, né? Isso até dito pelo próprio Ricardo Damaschi, houve um erro no momento da criação da plataforma e não se olhou para a Resolução 346, o que acabou gerando, né, Suzana, uma confusão, porque aí a gente obrigou todos os estudos multicêntricos a terem um centro coordenador, que foi um problema grave, né? Que na ocasião até gerou uma nota da CONEP, ou seja, foi um erro que não teve conserto depois. Mas a ideia é, pelo que eu estou entendendo, vamos continuar com esse centro coordenador. No caso de não haver nenhum CEP acreditado nos centros selecionados, vamos imaginar que um dos centros é o Sírio-Libanês. O Sírio não está acreditado. Qual que seria a ideia? O Sírio-Libanês, que foi o centro coordenador selecionado, ele envia o projeto dele para o CEP do Einstein? Essa seria a ideia? Como ele não é acreditado, como que vai ser a tramitação? Ele avalia primeiro ou ele imediatamente manda para o CEP do Einstein, já que ele está nessa região, e o CEP do Einstein avalia, volta para o Sírio e daí ele replica? Isso, Como que isso, funcionaria isso, Suzana? é essa a ideia. Acho que é isso, é essa a ideia. E, Porque Suzana, o você não CEP, vê nessa situação nenhuma relação de conflito? Porque você sabe que as instituições competem umas com as outras, né? Isso é fato, nós não podemos nos furtar desta situação. Então, quando você pega uma instituição como o Sírio e ela se vê obrigada a mandar o seu projeto para o Einstein, e o Einstein não está nesse projeto, você não acredita que isso possa, de alguma maneira, causar algum conflito, Suzana? eu acho que tem situações e situações, né? Acho que não só essa, mas qualquer, acho que em qualquer situação que possa causar conflito, a gente precisa colocar, né? E caso exista conflito, né? Olha, eu não vou, tem bloqueio ético, simples Tá, assim, tá? Agora, uma das questões propostas, uma das questões, desculpa, colocadas, é que esses CEPs, os CEPs acreditados, eles farão análise, preferencialmente não, mas farão, acho que com mais facilidade, farão análise dos protocolos da instituição onde eles estão vinculados, né? E eles têm o compromisso também de fazer análise de protocolos de outras instituições, que é o exemplo aí que foi dado. Tá? Então, pode haver conflito de interesse? Pode sim, mas aí esse conflito tem que ser declarado, né? E, assim, só para também deixar um outro ponto claro, é que, de uma certa maneira, o volume em si, o número de protocolos que esses CEPs analisarão, não é um número grande, né? Então, a CONEP continua fazendo análise desses protocolos de área temática especial. E só pegando um exemplo ali, quando tem um estudo multicêntrico e tem, por exemplo, o pesquisador lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ali é o centro coordenador, tá? E ele propõe e aí vai subir para a CONEP. Tá? Ainda que tenha que o Einstein, por exemplo, ele seja um outro centro participante. Tá? tá. Uma coisa não vai engessar, não vai impossibilitar a outra. A tramitação continua ocorrendo, tá? Na Quer maior dizer, parte uma dos coisa não casos, invalida a outra, né? Quer dizer, se não, eu não me não, sentir confortável de um comitê acreditado
avaliar o projeto, eu posso pedir que a Conep o faça. Com Essa seria a certeza. ideia, né? Eu vou dizer, Essa é a olha, há ideia. uma questão ética de conflito e eu não gostaria que esse comitê avaliasse. Suzana, eu cheguei a ter essa conversa várias vezes com o Jorge e outras tantas vezes, a gente chegou até a conversar com a própria Gisele, enfim. Em nenhum momento se pensou, ao invés de se fazer esse processo de acreditação, pensar em algo tal qual foi a Resolução 251 de 97, ou seja, no momento em que se criou a Resolução 251, que trabalhou em cima de uma área temática especial, se delegou aos comitês de ética a possibilidade de avaliar estudos com medicamentos, que era uma coisa extremamente sensível, né? Naquela época, o programa para genérico no Brasil era bastante importante, era a época em que o ministro Serra tinha isso como uma campanha importante para o governo, né? E aí a saída foi criar a Resolução 251, que delegava aos comitês a avaliação de estudos com medicamentos, que é muito sensível e que são estudos muito complexos, né? Por que não se pensou, Suzana, nessa possibilidade, né, de se criar uma resolução onde você tiraria essas áreas temáticas especiais, se permitiria que os comitês avaliassem, porque já que havia se passado para os comitês a possibilidade de avaliar tudo com medicamento, que é uma coisa tão sensível, por que não passar para os CEPs a ideia de se avaliar projetos com cooperação internacional ou com população indígena? E aí a Conep fazer um papel extremamente criterioso e rigoroso no momento de recredenciamento. O que vocês pensaram sobre essa possibilidade, Suzane? Por que isso não foi adiante? Porque aí a gente está impactando na 466, né? Nas áreas nas áreas temáticas especiais. Então, Não, porque aí, Suzana, a gente estaria fazendo exatamente o que a própria 196 tinha previsto, né? Que ela poderia dar a possibilidade da Conep criar regras, quer dizer, de verdade não seria um impacto na 466, mas assim, teria sido eventualmente algum problema no sentido de não temos CEPs preparados para isso ainda, estamos renovando CEPs que nós sabemos que não são muito bons, mas tem que existir. Você entende, Suzana? Porque essa foi uma questão que a gente teve e que nunca se pacificou, sempre foi uma dúvida, sei, né? Quer dizer, puxa, sei. por que não, né, criar isso? Criar esse sistema de acreditação, por que não criar um processo de qualificação continuada, né? O que vocês discutiram aí nessas mesas, né, de GTs? Então, tudo isso já é previsto, né, na 466. A questão da descentralização já é prevista no item 9 ali, né, o 5, o 6. Então, isso já estava previsto. Essa questão da descentralização já era prevista. Agora, o processo, como eu falei, né, são três projetos ali que estão andando muito juntos e eles têm conexões muito profundas, eu até diria, né, que é o projeto de qualificação também. O projeto de qualificação, ele está prevendo que o pessoal está trabalhando, eu acho que os CEPs aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, eles ficaram pro final, em vista da quantidade de CEPs. Eles estavam fazendo também, na época da pré-pandemia, estavam fazendo visitas presenciais, tá? Isso não está acontecendo, né? Então, mas eles estão conseguindo, através das plataformas aí virtuais, é, visitarem todos os CEPs, quase 900 CEPs pelo Brasil afora. Isso começou na região norte e nordeste, e depois, para o final, ficou realmente o estado de São Paulo. Então, é isso, né? A questão da qualificação, ela vem firme aí e para ficar, né? Esse é um projeto, assim, que é pensando em educação continuada, assim, desses CEPs, né? Manter essa questão. E a acreditação, como eu te falei, já era previsto, né? E a ideia isso não vai mudar, né? Pelo menos não se, eu acho que o que eu me lembro não chegou à mesa esse tema, né? De mudar a área temática, esse tipo
discussão, né? As Tá. áreas temáticas. Falei, não, Aliás, a gente não vai ter mais, né, a área temática. O que a gente vai ter são fatores aí de modulação e um isso, tipo de pesquisa e tal. Não, a discussão sempre foi, né, Suzana, eu acredito que a tendência seria que os comitês de ética cada vez mais tomassem para si as responsabilidades de uma avaliação dos seus projetos, né, independente de eles terem muito ou pouco risco, ou risco elevado ou não, né. Talvez a gente tenha que passar aí por esta etapa para depois a gente pensar em todos os comitês. É que é óbvio que quando nós pensamos num sistema que já tem mais de 20 anos, 25 anos, uhum, é bastante tempo, né, Suzana? A gente fala, puxa, é muito tempo, né? Mas, enfim, não adianta, eu digo sempre isso para os meus alunos, né? A gente pode não concordar com algumas coisas, mas uma vez que elas estão postas, temos que seguir. Mas, mesmo assim, eu particularmente ainda acredito que o processo de qualificação, para mim, é uma coisa muito relevante, né? Quer dizer, realmente o processo de qualificação é muito importante, e, evidentemente, a partir desse processo de qualificação, delegar para todos os comitês seria, para mim, o mais razoável, né? Porque eu vejo com uma certa reserva, sabe, Suzana, até uma questão de competitividade entre os centros, né? Porque na medida que eu tenho um CEP acreditado, como patrocinador, e veja, eu não trabalho em indústria, eu não sou patrocinador, mas assim, eu fico imaginando que muito provavelmente os patrocinadores sempre vão optar por ter dentro do pool de centros, quando nós estivermos pensando em estudos na área da saúde, né, sempre optar por ter aquele serviço como um CEP, ter um CEP acreditado, porque isso vai facilitar o processo de tramitação. Eu acho que estas questões elas precisam ser pensadas, e deveriam sempre ter sido pensadas para que a gente não causasse isso, né? E aqui eu não estou nem falando de um CEP de primeira linha ou de segunda linha, como disse a doutora Miriam, mas eu estou pensando aqui na questão de competição mesmo, né? Quer dizer, se eu vou selecionar vários centros, eu não tenho nenhum CEP acreditado, mas eu tenho alguém que tem um CEP acreditado e que isso pode rapidamente trazer para esse local um fator de competitividade, eu acho que essas questões dentro de um sistema precisam ser pensadas, né? Mas, enfim, é assim que foi pensado, deve haver um racional bom para isso. E tem umas perguntas aqui, Suzana, que eu vou te colocar, tá que bom. diz assim, hoje é prevista a amostragem como parte do sistema de supervisão de atividades em pesquisa clínica de maneira internacional, né? Ou seja, você sempre tem uma avaliação a partir de amostras, né? Seria possível que se mantenha esse trabalho de qualificação por amostragem? Ou seja, ao invés da CONEP avaliar pessoalmente os mais de 800 comitês, seria possível que esse processo de qualificação se fizesse por amostragem? Olha, nesse primeiro momento, a ideia é realmente conhecer, né? Que até então, como a gente estava conversando, inicialmente, a ideia é aproximar mesmo, estreitar, a gente poder ver o CEP, e o pessoal e os CEPs, por sua vez, também poderem ter um meio ou uma ferramenta que seja próxima, né? Que possam ser dirimidas as eventuais dúvidas, enfim. Uma outra questão é que a qualificação ela visa fortalecer o CEP, né? Em que sentido? No sentido que nas visitas de qualificação tem uma seção que é específica entre coordenação e autoridade máxima da instituição, né? Tem uma parte, são três partes, basicamente. Uma parte é com a coordenação, com a secretaria e representantes de participantes. Outra parte é a coordenação com a autoridade máxima da instituição. E a outra parte é com todos os membros do CEP, né? Onde são feitas, enfim, as atividades com relação à análise ética dos protocolos propriamente dita. Então, a visita de qualificação, ela tem também esse sentido de fortalecer os CEPs nas instituições,
né? Seja, olha, está precisando. Tem CEP, né? Tem CEP que não tem telefone próprio, tem CEP que não tem um local próprio, não tem um local onde as pessoas tenham privacidade, né? Não tem computador próprio. Tá? Então, a ideia nesse primeiro momento é realmente conhecer qual que é essa realidade, né? Entendi. E, O- Suzana, os boletins que tem nas redes sociais, eles trazem todos esses dados, tá? Que eu estou apresentando para vocês, talvez com é, uma nitidez maior, com os números mais exatos. não, isso que você coloca, né, Silvana, Suzana, desculpe, e a gente teve várias discussões sobre isso, sobre a importância do responsável legal da instituição, de fato, se responsabilizar por aquela instituição, né? Isso sempre foi um problema que a gente levantou, inclusive, várias vezes, em várias discussões nossas. Agora, Suzana, isso certamente é muito grave, né? Porque, veja, quando a gente tem, e várias vezes a gente já teve conversas com o Jorge e com outras pessoas da Conep, ele refere isso, né? Ele fala, imagina, tem comitê de ética que não tem telefone, tem comitê de ética que não tem secretário, que não tem, sei lá, X, não tem qualquer coisa. Mas veja, no momento em que esse comitê de ética pediu o registro, ele disse que tinha tudo isso, né, Suzana? Olha como isso é grave, não é? Porque no momento em que ele pediu o registro, ele disse que ele tinha telefone, que ele tinha computador, que ele tinha secretário, que ele tinha sala. E, Suzana, qual tem sido a ação da Conep no momento em que ele visita um comitê e no papel disse que tinha tudo isso e que lá na hora do vamos ver não tem nada disso? Esse comitê é descredenciado imediatamente ou se dá. Até porque ele mentiu, né? Quer dizer, veja que isso é uma coisa bem grave, né? Ele mentiu para o sistema. Ele é descredenciado ou não? Se dá um prazo para ele se readequar? Como que os CEPs estão agindo? Aliás, como que a Conep está agindo? Tá? Então, aí tem uma outra Câmara, né, que dita Câmara CEP. Essa Câmara também acho que posso explicitar um pouquinho melhor como é que eu vou usar o exemplo da RO que nós estamos tendo agora, como eu já falei, né? É sempre no último final de semana, sempre não, a maior parte das vezes, na última semana do mês, em um mês é segunda, terça e quarta, e outro mês é quarta, quinta e sexta. Isso nós tínhamos presencialmente, né? Quando veio a pandemia, passamos a fazer essas ROs, como nós chamamos, de forma virtual. Bem, então, nessas reuniões, são discutidos os protocolos, né, em câmaras, isso é apresentado na plenária, no último dia de reunião, e dentre essas câmaras técnicas existe a Câmara CEP. E, desculpa, tem o grupo CEP também, é um grupo específico que faz toda essa parte da tramitação de registro, de inicial de CEP, que faz a parte de renovação de registro, que faz a parte de cancelamento de CEP, que faz a parte de suspensão de CEP, que acolhe as denúncias, né? Seja denúncia de pesquisador, de participante de pesquisa, de coordenação de CEP. Tá? Então, existe um outro grupo, se eu não me engano, são 12 assessores e 7, se eu não me engano, 7 membros relatores. Tá? Também existe isso. Então, quando é detectado, né, esse tipo de questão, aí existe toda uma tramitação, né? Desde é, tentativas de se comunicar com esse CEP, tentar entender o que está acontecendo, e aí, né, tem uma sequência, vamos dizer, que vai desde suspensão até o cancelamento do registro. Tá? Mas Tá, isso é feito de forma muito criteriosa, e existe esse grupo que fica mais especificamente direcionado para essas questões dentro da entendi, Conep. entendi. Doutora Miriam? Eu ainda fico com um pouco de dúvida, doutora Suzana, porque depois que nós tivemos a Plataforma Brasil, eu acho que a Plataforma Brasil
é uma ferramenta que trouxe um ganho fantástico, apesar dos problemas que a gente ainda tem com a plataforma, apesar dela ainda precisar ser modernizada, enfim, e abarcar outras funcionalidades. A plataforma, ela permite à Conep acompanhar para e passo o funcionamento dos quase 900 comitês. Então, eu fico imaginando, porque assim, a Conep ela consegue acessar o nosso comitê, o comitê que eu sou coordenadora agora da Invitare, nós já recebemos a visita do pessoal de qualificação, né? Foi um dia bastante proveitoso, enfim. Mas eles, inclusive, já vieram com projetos que eles haviam selecionados na plataforma, onde Isso, eles puderam avaliar a forma como nós estávamos trabalhando, a forma como nós estávamos emitindo os nossos pareceres, enfim. Então, através da plataforma, um grupo constituído dentro da Conep conseguiria e consegue avaliar como que cada um dos CEPs do sistema está funcionando. Não, não, não haveria necessidade de muitas outras ferramentas, quer dizer, porque a plataforma ela me dá essa possibilidade de acompanhar. A partir da avaliação de como esses pareceres consubstanciados estão sendo emitidos, quais são as pendências que estão sendo apontadas ali, quer dizer, a partir disso, já seria possível você selecionar não 5, mas talvez 50 comitês de ética que poderiam, de alguma forma, auxiliar a Conep nessa demanda. Né? Então, eu não consigo entender. A impressão que eu tenho é que se burocratizou uma coisa que talvez fosse mais fácil de ser feita se a gente tivesse constituído um grupo que acompanhasse para e passo o funcionamento desses comitês. Porque a plataforma nos permite isso. exato. Ela permite sim, né? E com bastante detalhe, inclusive, né? Sabe que horas que o protocolo foi aceito, que horas que foi indicada a relatoria, quem fez essa relatoria, que horas foi emitido o parecer do colegiado. Tem todo esse detalhe, né? Exatamente. A plataforma, é possível visualizar assim o parecer, né? Como é que esse parecer foi construído, foi elaborado, isso é possível e a plataforma dá com esse detalhamento, sim. Porém, tem algumas questões que a plataforma não mostra e que faz parte da realidade de um CEP, né? Por exemplo, eu fui fazer uma visita uma vez num CEP que tinha área exclusiva, tinha telefone exclusivo, tinha impressora, computador, tinha tudo exclusivo. Só que a acessibilidade, assim, não existia. E esse detalhamento a gente só consegue ver, muitas das vezes, na visita. Ou consegue ver, a plataforma não mostra esse detalhamento. Né? Uma coisa simples, por exemplo, quando o participante ele chega numa instituição, ele quer ir para o CEP, ele quer saber onde é o CEP, as pessoas da instituição têm que saber, indicar, mas também precisa ter uma indicação, né? As plaquinhas, os indicativos, de onde é o CEP. Então, esse detalhamento a plataforma não nos permite ver. Mas o relatório parcial O relatório, deve descrever, né? O sim, relatório mas parcial tem que sim, contemplar tudo isso. Então, exato. assim, se E o, é o se o que CEP omite isso, é motivo já de suspeição, porque não se pode imaginar que um comitê de ética minta, né? Omita sim, informações. assim, em princípio, né, a ideia é essa, mas isso é feito de uma forma muito criteriosa, sabe, professor? Né? Porque às vezes a gente sempre precisa ouvir o outro, né? E esse espaço é dado, sim, né? A gente às vezes não tem noção do que está acontecendo, né? Então, nesse sentido, a ideia às vezes não, tem que ser suspenso, ou cancelar o registro desse CEP, mas a gente sabe no que impacta também, né? Então tem que ser feito de uma forma muito criteriosa, principalmente nos CEPs onde estão acontecendo as pesquisas. Como é que fica esse participante de pesquisa? Você cancela o registro de um CEP, esse participante de pesquisa vai bater aonde?
né? Então, são vistos todos esses aspectos, né? Não só na questão do funcionamento do CEP, mas lembrando, o nosso foco principal é o participante de pesquisa. O foco são, né, a garantia dos direitos desses participantes de pesquisa. Então, Então, eu acho entendo, que né, essas doutora Suzana? questões... Eu entendo, doutora Desculpa. Suzana, que vai muito além, né? Quer dizer, não é só você olhar o funcionamento no papel ou nos pareceres, né? Mas é sim criar realmente algo que aproxime os comitês e que você possa ouvir dos relatores e dos seus coordenadores, enfim, se existem problemas que não foram falados, mas que ali poderão ser, né? E no momento em que vocês têm essa noção, talvez então os próximos passos, né? Eu acho que talvez essa seja a ideia, né? Quer dizer, a gente está passando por mais uma etapa e talvez no futuro a gente consiga ter um novo olhar para isso, né? É, doutora Suzana, tem uma pergunta aqui que é do pessoal lá do Hospital de Amor de Barretos, que assim, né? Eles estão colocando aqui um exemplo que nós tínhamos até falado há pouco, né? E se você tem um estudo multicêntrico, então aquele que tiver o CEP acreditado, automaticamente é esse o centro coordenador. Não me parece que vai ser uma coisa Não, automática, né? Me parece não. que assim, o patrocinador vai escolher quem vai ser o centro coordenador, levando-se em conta que este centro coordenador, por exemplo, Barretos foi o centro coordenador, mas a Faculdade de Medicina do ABC tem um CEP acreditado, o Dante Pazanese tem um CEP acreditado. Então, o Hospital de Amor poderia, me corrija, por favor, doutora Suzana, o Hospital de Amor, então, após receber esse projeto migraria ou para o Dante, ou para a Faculdade de Medicina do ABC, ou, enfim, para algum CEP acreditado, e, na sequência, voltaria para que o CEP ali de Barreto seguisse. Ou, então, pelo que você me explicou, o CEP de Barretos poderia dizer: tenho problemas éticos com todas essas instituições, há um conflito de interesse, e eu não quero mandar o projeto para nenhum desses CEPs acreditados, quero mandar o meu projeto para a CONEP. É isso, doutora Suzana? Esse centro Isso, coordenador poderia pode. se valer dessa prerrogativa, agora, eu não quero mandar para nenhum desses CEPs acreditados, porque entendo que há um problema aqui de competitividade, enfim. Seria isso, doutora Suzana? Sim, assim como também o CEP acreditado, ele pode, olha, pode recusar, né, fazer essa análise e sobe para a CONEP. Perfeito, Mas, perfeito. mas posso perguntar, Grace? Doutora Suzana, mas qual passa a ser a função do centro coordenador? Por, Não, por que, não, por que precisa de um centro coordenador? Porque atualmente a função do centro coordenador é justamente ser o primeiro a receber as demandas, quer dizer, é o centro coordenador que recebe as emendas, ele é o primeiro CEP a avaliar, ele faz a comunicação com a CONEP. Então, assim, eu não consigo entender. Ele continua existindo a figura do centro coordenador? sim, sim. A tramitação da análise, né, só que mudaria, mas o centro coordenador, isso aí não tem Mas aí, doutora impacto, Suzana, né? eu entendi a colocação da Miriam. Imagine como o pessoal de Barretos, né? É bom a gente trabalhar em cima de exemplos, né? Obrigada aí, né, para o pessoal que manda essas perguntas, porque ajuda, né? Imagine que Barretos foi selecionado como um centro, e é o centro coordenador, mas Barretos não tem um CEP acreditado. Então, Barretos, como centro coordenador, ele vai ter duas opções. A primeira, ele vai pegar o projeto e, antes dele avaliar, ele manda para o CEP acreditado, ou ele avalia, aprova e manda para o Isso, CEP acreditado. isso. E Tá, avalie, é como isso não muda, né? tá certo. É como funciona hoje, isso Tá não ok. muda. Essa Então, análise não muda. ok. Então, aí, doutora Suzana, vai me corrigindo aqui, né, para não falar bobagem. Então, aí o CEP de Barretos avalia o estudo como centro coordenador, se ele acredita que, do ponto de vista ético e científico, evidentemente, aquele projeto está adequado para ser conduzido no Hospital de Amor. Ele aprova o projeto, esse projeto migra para o CEP acreditado.
levando-se em consideração que Barretos pode escolher um local, um CEP acreditado para encaminhar, ou ele pode não querer nenhum desses CEPs acreditados, e aí ele manda o projeto para Brasília. Então, a plataforma vai ter que ter essas opções para esse CEP de Barretos. Muito bem. Agora, uma vez que o CEP, por exemplo, vamos supor que ele tenha escolhido um CEP acreditado, ele manda o projeto para a faculdade lá do ABC. Aí ele manda para a faculdade de medicina lá do ABC e aquele CEP aprove. Aí isso volta para o CEP de Barretos, aí é replicado para todos os outros CEPs. Então, a gente teve a aprovação do CEP de Barretos, a aprovação do CEP acreditado e depois a aprovação de todos os outros CEPs. E aí a pergunta da Miriam é, a partir dali, tudo que acontecer, emenda, todas as notificações vão chegar para Barretos. E Barretos vai mandar para o CEP acreditado. É isso? Isso, E isso. o CEP acreditado manda isso para Brasília, para a Conep? Não, 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 tá certo. não. Então, quer dizer que aí a gente pode ter Isso, Barretos como centro coordenador recebendo tudo, e ao invés de mandar para a Conep, ele manda para o CEP acreditado. isso. Então, realmente, nesse sentido, entendi, né, Miriam? A pergunta é, bom, então, nesse sentido, não mudamos muito esse fluxo, né? Porque a gente continua com o coordenador e tem um acreditado, né? Por isso que a gente falou da questão da competitividade, né? Porque aí os patrocinadores sempre vão querer ter um centro com um CEP Então, acreditado, né? Porque isso porque provavelmente não, tende a facilitar, né? não necessariamente, veja, isso não é uma estrada, né, reta que vai num sentido só, tá? Não é tão matemático assim. Veja, os CEPs acreditados, eles continuam CEPs credenciados. E eles vão fazer análise dos seus protocolos como CEPs credenciados, como todos nós somos. Tá? Uma parcela, então, por exemplo, sei lá, um CEP do ABC, eu não sei, na proposta lá, eles conseguem fazer análise de 8 protocolos, tá? Como CEP pré-acreditado. O resto, o resto dos protocolos continuarão tramitando como CEP acreditado, ou desculpa, credenciado. Perfeito. Tá? Então, olha, hoje é dia 28, mas dia 15 nós já analisamos os X protocolos que nós veríamos como CEP acreditado. Não dá mais. Ah, não, dá. Não dá. Entendeu? Então, pode ser que não. Olha, já deu a nossa cota desse mês. Tá. Então, ele só segue a tramitação normal. A gente Daí tem ele até aqui vai para uma a Conep. colocação, doutora Suzana, que de repente esse CEP acreditado ele vai fazer com que a Conep tenha menos estudos para serem avaliados. Quer dizer, o que a colocação que foi aqui é que assim, Isso, vai haver uma redução do trabalho da isso. Conep, porque ela vai dividir um pouco o trabalho dela com alguns desses CEPs. Lembrando que os CEPs podem julgar não ser adequado mandar o seu projeto para um dos CEPs acreditados. Exato. E que o próprio CEP acreditado pode se recusar a avaliar Também, algum também. projeto que ele diga também Sim, que não quer, né? Agora, sim. é evidente que a partir do momento que eu sou um CEP acreditado e que faço parte de um estudo, eu avalio o projeto, mas isso não quer dizer que os CEPs não tenham que continuar aprovando os projetos. Isso é muito importante, ou Não, seja, não. a autonomia dos CEPs continua a Isso, mesma. Ou seja, do isso, ponto de vista prático, a tramitação continua sendo muito semelhante à que é hoje, porque a gente isso. vai continuar tendo uma outra avaliação além daquela avaliação do CEP. Então, vamos ver agora como que vai se estabelecer o prazo para isso, mas vejam que a gente continua tendo a necessidade de um outro Isso, olhar, além isso, do olhar do CEP, que tem isso, o seu registro e que está isso, devidamente credenciado no sistema. E é nesse sentido, né, doutora Suzana, que nós tivemos várias discussões que
entendíamos que já poderíamos, mais de 20 anos depois, não ter esta nova fase, né? Quer dizer, nós entendemos que, depois de mais de 20 anos, nós não precisaríamos desse degrau para chegar ao momento em que poderíamos liberar para todos os CEPs a avaliação de projetos complexos, né? Vamos assim dizer, né? Mas sempre que nós conversamos com a Conep, a resposta é: os CEPs não estão preparados, os CEPs não são bons o suficiente para avaliar projetos mais complexos, então é necessário que tenhamos CEPs acreditados. E aí, né, doutora Suzana, eu realmente acho que a gente nem tem mais que discutir isso. Eu, particularmente, já falei isso várias vezes, eu entendo que esse processo de acreditação poderia não existir, né? Para mim, eu acho que assim, olha, poderia não existir, porque depois de mais de 20 anos, a Conep, através de qualificação, através da avaliação do que existe na plataforma, através das visitas que se faz aos comitês de ética, ela poderia hoje ter uma ideia clara de quais CEPs poderiam avaliar projetos com um risco mais elevado. A Conep insiste que não, né? Que não é possível, a gente precisa passar por esse momento, ainda que isso leve mais 3, 4, 5 anos, ou seja, e aí são posições opostas, e é o que eu digo sempre, né? Que bom que temos posições opostas, né? Mas a gente, Sim, obviamente, respeita, é sim. assim que foi pensado, é assim que será, né? Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, né, doutora Suzana, que eu acho que foi assim, é mais uma Sim. etapa que assim, de novo, né, você precisa de uma plataforma que não é hoje, aliás, é bom que se diga que a ideia da plataforma ser melhor, ser pior, poder sofrer mudanças, não está mais na mão da Conep, né, gente? Isso é uma coisa da DataSUS, Isso, isso é, não é algo que assim, a Conep não quer mexer com isso, não, mas que a questão da plataforma não é uma coisa que a Conep tenha ingerência, né? Isso é uma coisa que é uma encomenda que o DataSUS precisa providenciar as ações necessárias. É claro, quando eu lembro bem quando o Ricardo Gamarski, lá em 2012, fez uma apresentação da Plataforma Brasil, que havia sido publicada, e ele mostrou a ideia de centro coordenador, e nós falamos, Ricardo, mas isso não se aplica, né, em função da 346. E ele disse, nossa, a gente não levou em conta essa resolução. Eu falei, nossa, isso causou um problemão. Então, a gente espera agora, né, a nova versão venha, evidentemente, com todas as atualizações e com todas essas opções, né, doutora Suzana? Porque você vê, não são poucas, né? Posso mandar para não, o CEP acreditado, o CEP acreditado pode recusar, eu posso não querer mandar para o CEP acreditado. Então, esta avaliação, vamos chamar de dupla, vai? Ela continua existindo, isso tem que ficar claro também, né, sim, gente? Não é sim, que não vai ter avaliação mais dupla, vai ter. Só que, em vez de eu passar minha aprovação pelo meu CEP, quando o projeto for. Aí as pessoas vão lembrar que a gente discutiu isso no último mês, do tipo A1, A2, B1, vocês isso, lembram desses sistemas todos e dos fatores de modulação? Quando isso ocorrer, além da avaliação do Comitê de Ética, eu vou continuar precisando ou da Conep ou do CEP acreditar. Então, isso. isso vai continuar ocorrendo. É isso, né, doutora Suzana? Exatamente, eu acho que isso tem que ficar bem claro, né? Os CEPs credenciados continuam fazendo análise dos protocolos, análise inicial, né? Agora, a ideia talvez não seja, às vezes pode ser que a gente não tenha uma tramitação de um CEP acreditado para a Conep, né? Nesse caso a gente vai ter uma tramitação a menos, mas a ideia também é que tudo fique descentralizado, né? O Brasil tem proporções assim continentais, gigantescas. Então, e há que se respeitar essas diferenças regionais, né? Uma coisa é a gente falar de um CEP que está na região metropolitana de São Paulo. Outra coisa é a gente falar de um CEP que está lá na Amazônia, né? Então, há que se respeitar essas diferenças, né? Essas características regionais e de cada CEP. Agora, a ideia, sim, é a descentralização, né? Também a descentralização. No tocante a essa análise,
do CEP, o CEP aprovar ou não o protocolo, essas prerrogativas não são alteradas, tá? Então, às vezes, a gente pega essas dúvidas. Ah, mas a CONEP aprovou o protocolo. Tem que aprovar no meu CEP? Não, a depender das características da instituição, né, onde o CEP está vinculado, não é possível, né? Ou o CEP percebe que não é possível que se conduza aquele protocolo nesse local. Então, o protocolo não será aprovado, né? Da mesma É, maneira, acho que tem que lembrar isso, né? Essa tramitação, essa análise não é alterada. E a questão da é, acreditação é descentralização, né? assim, a ideia é essa, né, doutora Suzana? Quem sabe mesmo se um projeto pode ou não ser conduzido numa instituição é a própria instituição, né? Então, É, somente o CEP sempre. daquela instituição é capaz de saber se o projeto pode ou não ser ali conduzido. E aí vem daí até, né, doutora Suzana, a ideia que eu particularmente sempre defendi, que se realmente é o comitê de ética quem deve avaliar com os seus pares se aquele pesquisador, se aquela equipe de pesquisa, se aquela instituição, por missão, por ideologia, por filosofia, deve ou não fazer o projeto, é ela. É por isso que eu, depois de 25 anos de sistema, eu particularmente sempre defendi a ideia de que isso deveria ficar na mão de cada comitê de ética, e não mais ter que passar por um CEP acreditado ou pela própria CONEP. Mas, enfim, essa não é a leitura da CONEP, e a ideia, então, é que essa descentralização, para as pessoas entenderem bem, é que no final, não sei de mais quantos anos, nós teríamos por região Isso, alguns CEPs acreditados, como se nós tivéssemos pequenos CONEPs dentro de estados, né? Então, ao invés de nós termos uma CONEP lá em Brasília, ela vai continuar existindo, evidentemente, ou não, nós não sabemos o que vem aí, mas se ela continuar da forma como se estabeleceu, aí a gente teria no estado de São Paulo várias outras pequenas CONEPs. Então, a gente sempre teria a avaliação dupla no sentido de, na região Nordeste, eu vou ter um monte de comitês de ética e alguns comitês de ética que serão comitês acreditados, na região norte, alguns comitês acreditados, então, ao invés de eu mandar o projeto para a CONEP, eu mando o projeto para um CEP acreditado, ou seja, não muda a forma, né? Não muda a quantidade de análises, muda para quem eu mando o projeto, né? Muda porque eu mando isso. para o CEP acreditado da minha região. E é nesse sentido, né, doutora Suzana, que eu até ainda continuo me preocupando, mas isso é uma bobagem, a gente tem que colocar isso em prática para entender como vai ser, é que a gente fica antevendo algumas possibilidades e alguns problemas, né? De entender aqui a questão de competição, a questão de conflito de interesse, né? A questão até de tempo, mas enfim, essa foi uma decisão que a CONEP tomou, depois de provavelmente muita reflexão, e é assim que vai ser feito, né? Bom, eu acho que é isso. Aham. Colocamos aqui as perguntas das pessoas, né? Alguém tem mais alguma colocação? Doutora Miriam? É, eu só quero lembrar uma coisa, né, que isso está na 506, né? Embora nós tenhamos falado de uma maneira mais prática, mais informal, mas a CONEP é a instância recursal, né? Os casos omissos, enfim, ficam por conta da CONEP. E a CONEP, na verdade, é quem vai. Talvez, não sei como é que vai ficar na plataforma, mas a 506 prevê que a CONEP é quem vai fazer a distribuição desses protocolos, né, para os CEPs, antes de tudo. A partir daí, acho que a gente lembra de toda essa discussão que nós tivemos. Esse aqui tem conflito de interesse, assim como nós, como CEP, a gente pode recusar, né, a fazer análise de um protocolo, tá? Perfeito. Mas é só para lembrar isso, a CONEP é quem Perfeito. faz essa distribuição. Aí o Ah, tá. CEP, olha, aqui não vai dar, isso aqui tem conflito de interesse. Essa autonomia do CEPs, ela não foi alterada, né? Isso se mantém, Então, tá. isso Então, se doutora mantém. Suzana, eu pego como centro, havendo, né, o centro coordenador, isso vai para a plataforma e vai para a CONEP. E a Isso, CONEP é quem distribui. isso. Eu não sei como é que fica essa funcionalidade na plataforma Brasil quando ela sair, a versão, Uhum. tá?
Tá mas ótimo. a previsão, né, na resolução é essa. Agora, o CEP tem autonomia. Olha, para esse CEP acreditado, a gente tem conflito de interesse, ou CEP acreditado, como eu já falei, repito, o CEP acreditado pode falar assim, olha, nós não faremos análise desse protocolo, tá? Perfeito. Por qualquer razão que seja. Perfeito. Então, quer dizer que a gente tem aqui uma etapazinha adicional, né? Quer dizer, eu sou centro Isso, coordenador, eu avalio o meu projeto, uma vez aprovado, ele vai para a Conep, em havendo necessidade, e a Conep, ao invés de avaliar, ele encaminha para algum CEP acreditado. isso. Preferencialmente, então, preferencialmente que também está na resolução, né? Então, Claro, não é nada assim, uma coisa perfeito. impositiva, uma E, linha inflexível, perfeito. E eu tá? imagino, doutora Suzana, que no momento em que o CEP, o centro coordenador, encaminha o projeto para a Conep, eu imagino que ele até já possa falar, olha, eu gostaria que você, Conep, avaliasse, e não nenhum CEP acreditado da minha região. Você acha que isso Isso. poderia ser factível? Sim, e aí isso aí também é previsto na resolução, né? Claro, claro. Se não tem condição de fazer, a Conep vai fazer essa análise. Perfeito. Isso não se altera, não se É, altera. não, é isso, né? Acho que está claro para todo mundo, são essas razões todas, né, doutora Suzana, que por isso que eu sempre defendi muito que essa descentralização, neste momento, ela já pudesse ser um pouco mais, dar mais autonomia para todos os comitês de ética. Mas, enfim, essa foi uma decisão tomada pelo Pleno e validada pelo CNS, É. tudo certo, assim será. Doutora Suzana, conversando com a Mercedes e com o próprio Jorge, ninguém consegue dar uma previsão, não é, Suzana, de quando que essa plataforma vai estar ok, né? Quer dizer, a gente está aqui discutindo há anos e a gente sempre, no final das nossas discussões, termina com: olha, gente, tudo isso está previsto, mas nós não sabemos quando vai ser colocado em prática. É isso mesmo, E, eu- né, doutora Suzana? e assim, eu vou colocar, é, essa é a minha opinião mesmo. Aham. Eu tenho a impressão que quando a plataforma tiver essa versão nova liberada, nós já teremos, vamos ter problemas, nós vamos encontrar deficiências nessa nova versão, sabe? E não vai demorar, porque acho que é assim que as coisas são, né? Assim, só para também lembrar um ponto da descentralização, né? Como eu estava falando, a 506, ela foi pensada em muita coisa, né? No mundo, pensado antes da pandemia, então, vocês lembram, né? Então, época pré-pandemia, nós fazíamos nossas reuniões presencialmente, né? Como já citei, as nossas ROs, nos CEPs também, né? Presencialmente. Isso aí mudou, a pandemia mudou muito, a forma de nos reunirmos, de nos encontrarmos, de não tomarmos cafezinho juntos, mas também lembrar que em época pré-pandemia, a Conep fazia toda a recepção, muitas das vezes, dos pesquisadores, seja em audiência, enfim, presencialmente, né? Então, lembrar que eh, a questão da descentralização, hoje, a gente consegue conversar com alguém que está em Roraima, que está no Rio Grande do Sul, que está no Rio Grande do Norte. Nós aqui em São Paulo conseguimos, respeitando o fuso horário, a gente consegue conversar via essas plataformas aqui, né, enfim, mas até 2019 isso não era possível, até 2020, né, no começo de 2020 isso não era possível, não é, né, não era tão comum, não era tão corriqueiro. É, Então, também lembrar desse aspecto, né, da questão da isso descentralização. certamente, doutora Suzana, foi um avanço, né? Porque eu lembro que, acho que num dos últimos INSEPs, né, doutora Miriam, foi questionado, né, até dentro lá do INSEP, se os CEPs não poderiam promover reuniões virtuais. E a resposta foi jamais, né? Jamais, Não, a Conep não. jamais permitirá. E aí eu acho que a pandemia, lamentavelmente, uma coisa horrível, mas ela trouxe essa reflexão, né, para a Conep, que é, olha, temos que mudar, né? Temos que mudar, temos que acreditar que essas coisas podem ocorrer. E eu acredito que essa mudança tenha vindo para ficar, porque todo mundo percebeu que isso trouxe muitos ganhos, como você mesmo colocou, né, Suzana?
É factível que a gente faça isso hoje, dessa maneira, né? Então, eu acho que nesse sentido melhorou muito. Agora, claro que quando eu falo isso, eu comecei a conduzir estudos aqui no Brasil na década de 80, né? Não tinha CEP, não tinha CONEP, não tinha Anvisa, nós nem tínhamos a resolução de 88. Então, eu acompanhei muito de perto tudo isso, implementei vários comitês de ética, enfim. Então, a gente viu esse processo de evolução. E é claro que a gente se entristece quando a gente percebe essa morosidade, né, doutora Suzana? Assim, puxa, é tudo tão difícil, né? Claro que a gente tem milhões de justificativas para essa dificuldade, para essa morosidade, mas quem sabe agora, né, com essa ideia de novas tecnologias, o próprio governo entenda que se ele quer estimular a pesquisa, e recentemente a gente teve a aprovação de mais um grande marco, né? O Brasil claramente percebeu que se ele não estimular a pesquisa, incluindo pesquisa básica, nós vamos ficar à mercê de empresas que estão fora do Brasil, né, para o resto da nossa vida. Então, se a gente vai realmente estimular a pesquisa nos seus vários setores aí, a gente vai criar ferramentas que vão ser mais efetivas, né, doutora Suzana? E a rapidez vai ter que existir, os prazos vão ter que automaticamente, né, melhorar, como você mesmo colocou, na época da pandemia, quando é avaliando projetos, às vezes, em 48 horas. Então, veja, é possível, né? Mas, para isso, a gente precisa trabalhar aí em conjunto, né? Então, eu continuo dizendo que o processo, para mim, esse processo de acreditação é um passo que já poderia ter sido evitado e já passar literalmente a autonomia para vários comitês. Mas não, foi necessário esse passo, ok, mas a gente, óbvio, entendeu, e é importante que os CEPs entendam isso também, os patrocinadores entendam. E, doutora Suzana, não podemos deixar de lembrar, né? O mundo é dinâmico, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Amanhã temos uma outra pandemia, infelizmente, isso está previsto, né? E a gente vai ter que se readequar aí às novas coisas que estão por vir. Mas, doutora Suzana, muito obrigada. Eu acho que as nossas conversas são sempre muito saudáveis, né? A gente coloca as nossas opiniões, a gente de uma maneira muito tranquila, as pessoas nos ouvem, as pessoas podem se colocar, e eu quero aqui deixar sempre esse espaço aberto. Não é à toa que esse fórum foi feito dentro de uma instituição pública, né, que é a Câmara Municipal aqui de São Paulo, para que a gente possa participar e evoluir sempre com esses diálogos. Então, aqui eu agradeço a sua presença. No próximo mês, a gente vai discutir um pouco a questão de estudos com cosméticos. Eu falei com o Jorge esses dias e ele ainda me falou, nossa, a gente tem muito pouca experiência com avaliação de estudos com cosméticos. Eu falei, pois é, mas é um tema que tem que ser levantado, porque o Brasil faz muito estudo com produto cosmético e a gente quer discutir isso também. Então, muito obrigada, doutora Suzana. Seja sempre muito bem-vinda. E aqui o fórum se coloca à disposição também para qualquer tema que seja de relevância e que a gente possa contribuir. Eu quero passar aqui para fazer o fechamento para a doutora Miriam. Doutora Miriam? Obrigada, Grace. Não, queria agradecer muito a presença da doutora Suzana, agradecer ao doutor Jorge, que fez a recomendação do seu nome, acho que foi ótimo. Obviamente, todos os nossos participantes aqui. Doutora Suzana, tentar continuar trocando figurinhas com você, porque eu ainda fiquei com muitas dúvidas, né? Só lembrando que a resolução a 506, ela não menciona mais centro coordenador. Essa questão de centro coordenador não aparece mais na 506. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Eu acho que essa figura de centro coordenador, ela desaparece. Quer dizer, o pesquisador vai postar o projeto na plataforma e esse projeto, se ele for a gente não vai estender mais a discussão, mas é só para ver se eu me perdi aí. Se esse projeto for de risco elevado, o pesquisador posta, esse projeto vai para a CONEP e a CONEP escolhe um CEP acreditado dentre aqueles que ela já possui, né, que estão lá no seu rol, para fazer
a avaliação desse projeto e, posteriormente, os demais centros participantes também avaliam depois da aprovação desse centro, desse CEP acreditado. Eu acho que é isso, obviamente que eu acho que é isso, né, Suzana? Preferencialmente depois, obviamente que a Conep, se entre os centros participantes existir um, né, que está vinculado a um CEP acreditado, ela vai dar preferência para mandar. Então, isso vai ser ótimo. Eu acho que o imbróglio vai acontecer quando dentre os centros ali não existir nenhum. Aí, pelo que eu entendi que você falou, quando, dentre os centros que fazem parte ali do projeto, num primeiro momento, se não existir nenhum acreditado, num primeiro momento, mantém-se a tramitação do jeito que está, né? Só que como não existe centro coordenador, a gente precisa pensar como é que vai ficar, né? Mas eu acho que é isso. A gente vai tentar trocar figurinhas, Por favor. figurinhas com você, Suzana, porque aí, Por favor. às vezes, as dúvidas que a gente tem acabam trazendo ideias também para que vocês levem para discussão no grupo de vocês. Eu acho que é sempre bom a gente trocar essas figurinhas, né? Isso aí. Tá bom? Tá muito bem. Por favor, vamos continuar trocando figurinhas, assim. É sempre muito, muito bom, né? Muito saudável podemos manter esse diálogo. Enfim, eu acho que é só quem tem a ganhar é o sistema CEP-CONEP e, acima de tudo, os participantes de pesquisa, né? E também eu acho que eu concordo, a nossa função não é atrapalhar, né, ou dificultar a pesquisa, não, muito pelo contrário, né? Eu acho que a nossa função é acelerar no que nos compete, no que é possível, né, seja liberando parecer nos menores prazos possíveis e de uma forma bastante adequada, né, liberando os pareceres de uma forma bastante adequada. E é isso. Ok. E Muito obrigada, vamos doutora Suzana, e bom trabalho por aí. Sei que você deve ir agora para a reunião da Conep, né? sim, vou continuar lá. Obrigada, então, pessoal. Tá Um bom final de semana aí para todos, né? Uma boa semana. Obrigada aqui mais uma vez para o gabinete do vereador Paulo Frange e a gente se encontra no próximo mês. Um abraço, quer dizer, em agosto agora, né? A nossa próxima atividade. Abraço, pessoal. Abraço para todos. Abraço. Tchau.